governo do estado, na prática a gente pode dizer que é a mesma coisa. A gente viu, na verdade, o único hospital de campanha do governo do estado foi inaugurado no Maracanã, sem todos os equipamentos de início, e os outros hospitais de campanha sequer foram inaugurados. Bom, assim, em relação ao governo federal, eu acho que não tem muito o que acrescentar, porque eu descaso com a vida em todas as dimensões, né? Com a vida indígena, com a vida das crianças, dos periféricos, então nada que surpreenda em relação ao governo federal de uma forma geral, não especificamente a Baixada, porque pouco, na verdade, houve alguma atenção específica em relação à Baixada Fluminense. A gente teve, na verdade, também pouca iniciativa dos governos municipais para poder enfrentar, no sentido que pudesse, de fato, lidar com essa pandemia. E para piorar a situação, a gente tem uma outra lógica econômica da região, que é o uso, né, dessa mão de obra para atender a cidade do Rio de Janeiro. Então, quem é da Baixada sabe muito bem o que é enfrentar um trem, seja de qualquer ramal, às 6 horas da manhã num dia de semana, né? É uma aglomeração pesada. Isso serve para os ônibus, enfim, serve para o trem. Aí na sexta-feira eu não estava mais aguentando, já estava com muita falta de ar, muito cansaço. A tosse tinha redobrado. Aí ela foi para o JK na sexta-feira e mesmo lá vendo que ela que ela estava bem debilitada, que ela estava mal. Só que é aquilo, no oxigênio ela estava saturando bem. Então, não tem necessidade de você internar uma pessoa que está saturando bem. Só que quando tira do oxigênio a pessoa não satura mais. Então, mandaram para casa com Clavulin e eu acho que o Clavulin piorou ela. Não melhorou, piorou, porque o Clavulin é para outras coisas, não é para... Mas ela foi diagnosticada? Fizeram o exame de sangue? Fizeram aquele teste rápido. E aí? Deu negativo. Só que a doutora falou, não, tá errado, porque ela tá saturando muito baixo. Ela tava saturando 70 e pouco. Já era para ter internado na hora. Do jeito que ela estava, era para ter internado ela na hora. Entendeu? Aí no domingo, no sábado, ela tava pior, ela tava mais cansada. Aí resolvemos ir na posse. Aí chegou lá às 4 horas da tarde. Também não foi assim um atendimento muito rápido, não foi um atendimento assim também muito bom. Tava cheio? Não tava cheio. Mas é aquilo, se chega uma pessoa grave de Covid, você tem que bater a tomografia com urgência e internar essa pessoa com urgência. Ela ainda ficou na sala de medicamento, no oxigênio, aguardando. Na verdade, a gente ficou praticamente 4 horas aguardando. E não fizeram nenhum exame. Quando eu vi que ela já não estava mais respondendo, que ela já estava sem estímulo nenhum, eu gritei a doutora e que foi que a doutora foi transferir ela para a sala vermelha, que foi para intubação, que foi para internar. E também já foi tarde. Meu nome é Adriano de Araújo, eu estou na coordenação executiva do Fórum da Baixada, sou formado em Ciências Sociais, com mestrado em Sociologia e tenho uma experiência já de alguns anos no campo de projetos sociais, no campo da educação pública, educação integral e também segurança pública. Então, a gente observou, como vários analistas já comentaram, que a Covid ela veio potencializar as deficiências históricas de políticas públicas para a população pobre e periférica no Brasil, e a Baixada Fluminense não fica diferente disso. Então, a saúde pública, saneamento, acesso a serviços em geral. O que mais nos chamava a atenção desde o início, quando a Covid começou a se manifestar no Brasil, era a possibilidade de grande vitimização nas favelas e nas periferias em geral. E nesse sentido a Baixada Fluminense não foge à regra. É uma região bastante empobrecida, com municípios que possuem indicadores de desenvolvimento humano muito baixos, né, como Japeri, Belfor Roxo, propriamente Queimados.
Isso já nos preocupava bastante. Um outro fator agravante para a Baixada Fluminense era a grande densidade populacional de alguns municípios, como São João de Meriti, Mesquita e Nilópolis. Meu nome é Dr. Queiroz, sou secretário de Saúde do município de Nilópolis. Assumi essa função novamente, que eu já fui secretário no passado, de 2001 a 2008, e 2017 e 2018. Retornei agora em 2020, em abril de 2020, para esse cargo da Secretaria de Saúde, com o objetivo exatamente de tentar fazer um trabalho junto ao prefeito no controle da pandemia que se apresentava já aqui no município desde março. E segundo a literatura, que a gente via muita coisa escrita com relação a isso, eu pude ver um trabalho de um instituto, que eu não lembro o nome agora, que apontava os principais municípios do Brasil que seriam críticos, a pandemia teria uma ação mais intensa e que iria trazer consequências maiores, e dentro desses municípios do Brasil inteiro, Nilópolis estava ali classificada também. E era exatamente classificada como um município que podia explodir em casos por causa da nossa densidade demográfica. A gente sabe que Nilópolis, embora tenha sido emancipada com 22 quilômetros quadrados, na verdade tem 13 quilômetros que pertencem ao Jericinó, que era do Exército, e Nilópolis, o povo de Nilópolis vive em 9 quilômetros quadrados. E hoje nós temos uma população de cerca de 180 mil cidadãos neopolitanos, e se a gente dividir isso por 9 quilômetros quadrados, nós temos cerca de 20 mil pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, uma média de 20 pessoas por 1 metro quadrado. Por isso que Nilópolis foi classificada pela densidade demográfica dela como um possível município onde a doença iria explodir com muita intensidade, já que haveria muita proximidade entre as pessoas. Eu sou Nielson Rosa Bezerra, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diretor do Museu Vivo de São Bento e também professor do Departamento de História da Faculdade aqui de Belfor Roxo. Enfim, sou morador daqui da cidade de Belfor Roxo e milito na história, no patrimônio, na cultura e na educação da Baixada Fluminense. Que a Baixada Fluminense é formada por cidades ricas, porém desiguais. Por exemplo, a cidade do Duque de Caxias, todo mundo já sabe disso, tem um dos maiores orçamentos municipais do Brasil, o maior do que algumas capitais do Brasil. Nova Iguaçu é muito parecido com isso também. Mas, por exemplo, cidades como Belfor Roxo, que é uma cidade de 500 mil habitantes, você tem aproximadamente 700 milhões, 800 milhões de orçamento numa cidade como Belfor Roxo. E aí que vem a questão da desigualdade, porque quando a gente olha essa cidade com as condições de vida que ela oferece para a sua população, seja no transporte, no saneamento, na estrutura urbana, na própria educação, no investimento em cultura e saúde, a gente vê as marcas da desigualdade. E essa história ela é antiga, né? A Baixada Fluminense, desde a sua origem histórica, né? Desde o processo de colonização, nós vivemos isso, né? Um processo de extrema exploração da região, do ponto de vista do extrativismo vegetal, depois da economia agrícola, passando
pela exploração de estradas, de rios, enfim, tudo isso, mais recentemente com a questão industrial, com a questão comercial, uma cidade que ela recebe muito investimento no sentido de econômico, no sentido de ter retorno econômico, porém, esses investimentos eles não representam qualidade de vida para a população, pelo contrário, ao contrário de algumas partes da cidade do Rio de Janeiro, né? Então daí a gente consegue caracterizar o que classicamente a gente chama de periferia, né? Periferia não é exatamente quem está no entorno, mas quem está à margem dos investimentos públicos voltado para qualificar a vida da população. Acompanhando esses dados que vocês construíram, tem algum público preferencial para ser vitimizado? Majoritariamente a população negra, população pobre, né? Já precarizada do ponto de vista econômico, então diaristas, empregadas domésticas, motoristas, garis, pessoal que trabalha também no campo da segurança, que é uma classe social basicamente assim, empobrecida, negra, né? Então, esses não tiveram o privilégio de poder trabalhar em casa, né? Então isso sempre nos chamou a atenção. Ficamos muito preocupados, mas não conseguimos obter dados sobre a população em situação de rua, né? Muito pouco se falou da população em situação de rua durante essa pandemia. E um grupo também que a gente observou, que alguns grupos se mobilizaram especialmente para atender a população LGBT, né? Que também já é muito vulnerável no campo também da saúde pública, do atendimento, e a gente observou que alguns grupos se mobilizaram para atender especialmente a essa população. Chega com falta de ar, cansado, não sei o que, tem prioridade, tem que ser internado de imediato. Ela chegou assim e não foi internada. Nem um atendimento assim de internação pré, não teve. Só foi mesmo sala de medicamento, oxigênio. Aqui no JK ainda chegaram a dar uma injeção de corticoide para poder abrir o pulmão. Só que não era o caso dela, de abrir pulmão. O caso era de internação, era chegar lá e internar. E não teve. Como é que ela pegou mesmo o Covid? Acho que é importante. Né? Foi no trabalho. Ela trabalhava? Ela estava trabalhando. De quê? Era doméstica, do lar, né? E ela pegou lá. Do chefe, né? Dos patrões dela. Os dois estavam. Na verdade, acho que foi o pai, né, da patroa dela que pegou e passou para a família toda praticamente. Você acha que se ela não precisasse trabalhar, ela não pegaria? Se ela estivesse em casa, não pegaria, porque ela estava tomando todos os cuidados possíveis. Então, o estudo que o Augusto está se referindo é um estudo produzido pelo Centro de Direitos Humanos, né, da Diocese de Nova Iguaçu, a partir de uma iniciativa que eles fizeram, que foi lançar um formulário online para que famílias que estivessem precisando de um atendimento especializado em função da Covid pudessem buscar o CDH. E aí, que tipo de atendimento era esse? Uma que é a expertise específica do CDH, o atendimento jurídico. Então, pessoas que foram mandadas embora ilegalmente, né, digamos assim, injustamente, durante essa doença. Pessoas que precisavam de algum atendimento público e não tinham acesso, seja hospitalar, seja de outra ordem. Orientações ligadas à Bolsa Família, ao atendimento emergencial. Então o CDH ofereceu atendimento jurídico para as pessoas que se cadastraram através desse formulário online. E uma coisa, obviamente, que muitas outras organizações fizeram, e o CDH buscou fazer também esse tipo de ponte, era o apoio para bolsas de alimentação, cestas de alimentação. Então, o que o CDH verificou é que tinha muita gente desempregada, né, ou em situação extremamente precária de trabalho e passando fome. Uma quantidade relativamente expressiva de pessoas disse que estava passando fome em função da Covid.
seja porque não tinha condições de trabalhar, seja porque a renda caiu muito, seja porque os custos de vida aumentaram, porque você passava a ter crianças que se alimentavam na escola dentro de casa, então o custo de alimentação passou a aumentar bastante, o próprio gasto com álcool gel, com máscaras e com outros produtos de limpeza e higiene, então isso nos chamou muito a atenção. O número de pessoas que relataram passar fome durante a Covid. O presente relatório apresenta dados obtidos através do levantamento sobre o impacto da Covid-19 no núcleo familiar, iniciativa do Centro de Direitos Humanos Nova Iguaçu. Entre 2 de abril e 29 de maio, foram colhidas 2.337 respostas a formulários eletrônicos. Acesso à saúde. Das famílias que preencheram o formulário, mais de 90% utilizam o SUS. Habitação, medidas sanitárias e grupo de risco. 1.269 famílias, ou seja, mais de 70% do total, reside com alguém portador de alguma doença. 16,8% declarou que o fornecimento de água em suas casas tem sido irregular durante toda a pandemia. Quais as principais consequências sociais da pandemia? Quando perguntadas sobre quais julgavam-se as principais consequências sociais da pandemia, mais de 80% das famílias elegeu o desemprego como a principal consequência, seguindo da fome. A preocupação com o desemprego e a fome suplantava eventuais preocupações com a saúde, com a violação de direitos e com a violência doméstica. Renda, trabalho, benefícios governamentais. 86% das famílias do levantamento vivem com menos de R$500 por mês, e mais de 1.000 famílias declaram não receber qualquer auxílio governamental. O estudo completo, com alguns apontamentos, mais outras informações não abordadas aqui, encontra-se no site forogritabaixada.org.br. Levantamento sobre o impacto da Covid-19 no núcleo familiar, iniciativa do Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu. Só para você ter uma ideia, a gente está falando de uma região que a primeira coisa que aconteceu quando, por exemplo, as escolas fecharam, a primeira preocupação de todo mundo, tanto de professores como de pais, da sociedade em geral, não foi: essas crianças vão ficar sem educação, sem informação. A primeira grande preocupação foi: essas crianças vão ficar sem a merenda escolar, vão ficar sem comer. O município, que quando precisa fechar a escola, a primeira preocupação não é com a educação, com a formação do aluno, que vai eventualmente ficar sem poder ir à escola. Não, a primeira preocupação foi: essas crianças vão ficar sem comer, porque a merenda escolar é a parte principal da refeição dessas crianças. Aí eu chamo a atenção para vocês em relação à questão da desigualdade na Baixada Fluminense. A gente está falando de um município em que, se as crianças não vão para a escola, não tem o que comer. Essas desigualdades, as raízes das desigualdades, primeiro está na escravidão, no extermínio e na escravidão dos povos indígenas, isso no século XVI e no século XVII, e depois na exploração do trabalho dos africanos escravizados aqui na região. Só para você ter uma ideia, em pleno século XVIII, mais de 50% da população da Baixada Fluminense era formada por negros, na verdade por escravos, né? E uma outra boa parte da população livre, na verdade, eram libertos, ou seja, eram pessoas que tinham conhecido a escravidão, né? E esse processo se dá no século XIX e depois ela vai ganhando contornos cada vez mais dramáticos ao longo do século XX. Primeiro com o processo de migração da população negra no pós-abolição para essa região, né, de trabalhadores, de famílias de ex-escravos que vêm para cá, oriundos de Minas Gerais, do Espírito Santo e também do interior fluminense, que eram as regiões onde tinham a escravidão e o trabalho cafeeiro conjugados na economia agrária do século XIX e do início do século XX. E além dessa migração, dessa primeira leva da migração de pessoas negras, de famílias negras do pós-abolição, a gente tem logo uma década depois, no início da chegada de muitos nordestinos na região. Então a gente vai ter, e aí é curioso dizer que você também tem nesse mesmo período migração de italianos, migração de espanhóis, migração de portugueses, né, e migração, enfim, até de poloneses, alemães. A gente tem essa população aqui. E aí a gente começa a ver, o que começa a acontecer é que esses migrantes europeus que chegam começam a ocupar alguns postos econômicos e principalmente postos políticos na região, e
a população negra e a população nordestina que chega começa a vir como uma grande massa de trabalhadores que vai formar o grande grosso da população da Baixada Fluminense. E a gente tem uma fórmula da desigualdade estabelecida, se a gente considera inclusive a própria tradição histórica do Brasil. Eu acho que o tratamento dado foi a importância que se deu à doença foi de uma forma geral, se deu a atenção devida a todos os municípios de uma forma igualitária, e dependeu muito de cada prefeito, porque na verdade as decisões importantes no final ficaram mais a cargo da ponta e não do governo central e muito menos dos governadores. A decisão, praticamente, quem tomava do que deveria fazer ou deixar de fazer eram os prefeitos. E dessa epidemia da Covid-19, muita coisa não se conhece ainda, não tem explicação, a gente não consegue dar uma definição. Vou citar como exemplo condições que a gente vivenciou. Um cidadão que teve a doença e que tem um convívio familiar, tem esposa, tem filhos, e convivem juntos e compartilham objetos juntos, só ele daquele grupo teve a doença, os demais que estavam à volta dele não tiveram. Então, isso para nós é uma incógnita, porque cientificamente a gente não consegue explicar o motivo. Por que o fulano teve e quem convive com ele não teve a doença? Então, isso é uma pergunta que ainda está no ar. Se fala em questões genéticas, fala-se em imunidade natural do indivíduo, fala-se de uma série de teorias, mas ninguém consegue provar nada até o momento. Existe vários trabalhos nesse sentido, mas não consegue provar nada. Também, porque é aquilo, eu posso ter febre, eu posso ter somente febre. Eu posso ter nada também. Pode também ter nada. Você pode ter somente uma dor no corpo, achar que está gripado e está com corona. Às vezes você pode pegar, ou pode até já ter pego e não sabe. E aí, para além disso, tem o fato de que a gente tem na Baixada Fluminense, em geral, políticas municipais de saúde muito frágeis. Por exemplo, cidades como São João de Meriti, Queimados ou Mesquita, você não tinha nenhum leito de CTI até então. Né? Belford Roxo ainda tem um hospital municipal, Nova Iguaçu você tem lá o Hospital da Posse, Caxias tinha um hospital municipal e um hospital estadual, então você ainda tinha leitos de CTI, que não eram suficientes, mas você ainda tinha. Mas há casos de cidades como Mesquita, São João, Queimados, que não tinha leito de CTI antes da pandemia. Queimados, por exemplo, conseguiu criar um hospital de campanha, então já meio que conseguiu de alguma forma resolver um pouco isso. O que eu estou querendo dizer com isso é que a Baixada Fluminense não estava em nenhum nível preparada para o enfrentamento de uma crise sanitária. É que, vamos supor, o Hospital da Posse, que é um hospital de referência para a Baixada Fluminense, ele teve próximo de ocupar 80% da capacidade no ápice, e que agora, já há 3 semanas mais ou menos, ele tinha já uma redução muito grande do número de enfermarias ocupadas, né, de leitos por Covid. Então esse é o dado, digamos, empírico que a gente tem, a informação empírica que a gente tem. Agora, houve também, foram feitos alguns estudos que mostraram que muitas pessoas morreram em casa, e muitas pessoas, mesmo em situações graves, não chegaram a procurar os hospitais. Eu quero mandar uma mensagem para o povo de Irmãos, por favor, que realmente obedeçam aos critérios que são adotados pela Organização Mundial de Saúde para o controle da pandemia, e que é muito importante
população colabore conosco, fazendo o seu papel. Ou seja, o uso da máscara, o uso do álcool gel, lavar a mão, o isolamento, o distanciamento. Eu não digo isolamento social, eu sou contra até você ficar em casa e se trancar e acabou isso. Para mim não funciona. Eu acho que tem que haver um distanciamento entre as pessoas e não um isolamento total. Manter a distância, manter as regras e lembrar sempre que o vírus existe e que se a gente não facilitar, ele não chega até a gente. Essa é uma boa pergunta. O que faz o morador da Baixada ser da Baixada Fluminense? Eu acho que é o trabalho, né? Tem uma coisa muito importante dizer, que o morador da Baixada Fluminense, ele é, primeiro, um trabalhador, né? E segundo, um otimista inveterado. Por quê? Porque você imagina, né, uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã, passa de 2 a 3 horas no transporte, né? Vai trabalhar por 8, 9, 10 horas, volta mais 2 ou 3 horas no transporte, chega em casa, enfim, vai cuidar das suas coisas e se preparar para trabalhar de novo. Se essa pessoa não tem um otimismo na vida, um otimismo na sua capacidade de trabalho, de resistir, né, e de construir um sentido de resiliência, essa pessoa sucumbe, né? Vai, 1, 2, 3 e gravando. Obrigado.